Bom, vamos falar um pouquinho então da função horária da velocidade, né? Vamos entender o que é essa função e o que ela diz pra gente, né? Para isso eu vou pegar um exemplo que a gente usou em uma das aulas anteriores, né? Então é um carrinho partindo do repouso com uma aceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, só para relembrar, né? A aceleração, ela vai me dizer o quê? Ela está me dizendo que a velocidade está mudando 10 metros por segundo a cada segundo. Então ela está me dizendo isso, né? Então eu percebo que esse carro ele parte do repouso, né? No T0 ele está com velocidade zero. Porém, uh, quando o tempo começa a passar, né? Começa a mudar, a velocidade começa a mudar também, né? Então você tem aqui uma grandeza, que é a velocidade, que ela é dependente do tempo. Então, quanto mais o tempo passa, maior fica a velocidade desse carrinho, ok? Então, o que eu chamo aí de função horária da velocidade nada mais é do que uma função de V por T, ok? Uma função de V por T. Vamos entender como que qual que é a cara dessa função, né? Se eu estou pensando em velocidade, né? Estou pensando em determinar a velocidade do móvel. Qual foi o raciocínio que a gente usou para sair, por exemplo, desse ponto aqui, ó? Deixa eu pegar um. Para sair. Acho que essa aqui dá. Para sair dos t igual a zero e chegar no t igual a 1 segundo com essa velocidade de 10 metros por segundo. Então vamos pensar no raciocínio que a gente utilizou para fazer esse passo, né? Na hora que você começa a pensar nisso aqui, você percebe que a velocidade ela está variando numa taxa de 10 metros por segundo a cada segundo. Então, o que a gente fez aqui, na verdade, foi para achar essa velocidade 1, para achar a velocidade 1, foi fazer o quê? Pegar esse valor do tempo, 1 segundo, e multiplicar por quem? Pelo valor da aceleração. Ok? Então, quando eu multiplico o valor, né, da aceleração pelo tempo, né, nesse caso aqui, eu consegui determinar a velocidade posterior, depois de 1 segundo. Tá? Então, aqui a velocidade para eu chegar nesses 10 segundos, eu fiz o quê? Eu fiz o 10 da aceleração multiplicado pelo 1 do tempo. Se eu pegar aqui no t igual a 2, para achar esse v2, o que eu fiz? Eu pego o mesmo 10 da aceleração, que é a taxa de crescimento aí a taxa de variação da velocidade, e multiplico pelo tempo, que é 2. Isso aqui me dá 20 metros por segundo. Para eu achar V3, eu faço o mesmo raciocínio. Então, eu multiplico 10 da aceleração vezes os 3 segundos. Vocês percebem que a velocidade vai mudando conforme o tempo passa? O tempo que é o fator fundamental aqui. Ele que está variando. Né? A aceleração ela não muda. Ó. Tem sempre o 10 aqui. Ó. 10 vezes 4. Tudo bem? E aí eu consigo achar a velocidade dependente do tempo. Tá? Tudo bem? Se eu faço essa multiplicação de aceleração vezes tempo, eu consigo determinar a velocidade desse carrinho aqui em qualquer tempo. Tá? Mas a pergunta é, eu sei então já que essa função de velocidade, né, v em função de t, ela vai ter uma cara, vai ser uma equação que vai me apresentar necessariamente a multiplicação da aceleração pelo tempo, que foi isso que a gente fez aqui. Tudo bem? Só que como que eu descobriria a velocidade desse carrinho, por exemplo, se eu falasse para você que ele
No t igual a zero, ele estava com uma velocidade não de zero, mas uma velocidade, por exemplo, vou riscar aqui um pouquinho, uma velocidade, por exemplo, uma v0 de 5 metros por segundo. O que ia mudar do tempo inicial para o tempo igual a 1 segundo? Bom, se ele estava já com a velocidade de 5 metros por segundo, né? E a aceleração dele continua sendo 10 metros por segundo, ou seja, a cada segundo ela varia 10 metros por segundo. Ou seja, do t0, do t igual a 0 para o t igual a 1 segundo, ela vai mudar 10 metros por segundo, mas ele já tinha 5 metros por segundo. Então essa velocidade 1 aqui, eu vou chamar de V1', tá? Só para diferenciar dessa de cima, tá bom? Vai ser o quê? Vai ser os 5 metros por segundo mais o 10 vezes 1, certo? Se eu fizer o mesmo raciocínio para o V2, então eu vou colocar aqui em cima, tá? V2' vai ser o quê? Não vai ser mais 20. Ele vai ser 20 mais a velocidade inicial. Então vai ser 5 mais... Opa, 5 mais 10 vezes 2. Ou seja, você continua tendo o A vezes T aqui, mas apareceu aqui uma soma, né? Que não tinha aparecido lá no início porque a velocidade era zero. Tá bom? Então, essa equação, essa função horária da velocidade, na verdade, ela tem mais um termo aqui, que é um termo de velocidade inicial, é um V0. Então, essa equação é dada por V0 mais AT. Tudo bem? Essa é a equação da velocidade para um movimento uniformemente variado, né? Então, aqui eu estou falando de movimento uniformemente variado. O que é um movimento uniformemente variado mesmo? É um movimento que tem aceleração constante. Ou seja, a velocidade varia, mas ela varia sempre na mesma taxa. Então, se eu falei para você que essa aceleração é 10 metros por segundo, no movimento uniformemente variado, ela vai ser sempre 10 metros por segundo. Você não vai ter 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Estou falando de aceleração. Então, ela vai ser sempre 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Você não vai ter em nenhum instante ela vai mudar. Por isso que ela é uniformemente, né, variado. E o variado está relacionado à variação da velocidade. A velocidade varia uniformemente, tá bom? É isso.